Bom dia, graça e paz para todas. Hoje nós estamos iniciando o mês de maio, 1º de maio, um mês abençoado na presença do Senhor para todas as mulheres aqui do devocional, para todas aquelas que passarem pelo canal do YouTube, que seja um mês abençoado para todas nós. Amém. E como se trata, né, do primeiro dia do mês, que é 1º de maio, um feriado nacional, não é isso? E espero que estejam todas em casa e que possam, né, tirar um momento do seu dia para dedicar ao Senhor, nosso Pai. É isso mesmo, dedicar a Ele um dia e agradecer, né, porque Ele nos dá essa oportunidade. E eu convido você, nesta manhã, a estar fechando teus olhos para que a gente possa fazer uma oração, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Jesus, pelas tuas maravilhas. Obrigada, Senhor, por esse dia, Pai. Obrigada, Senhor, por mais um mês, Pai. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade de podermos falar de Ti, de podermos estar na Tua presença, Senhor. Ó, Pai, como nós somos gratas ao Senhor por estarmos viva. Obrigada, Jesus, e com saúde, a nossa família, os nossos filhos, Senhor. Obrigada, Pai, por todos. Que o Senhor possa alcançar todas as famílias, Senhor, aqui representadas. Que a tua bênção, Pai, se estenda por todas as famílias, Senhor. Que a tua graça chegue em todos os corações, em todos os lares, meu Deus. Que a tua presença, ó Espírito Santo, que a tua presença, que o teu agir nesse dia seja um dia abençoado, consagrado ao Senhor. Obrigada, Paizinho, por essa oportunidade. Obrigada por estar aqui, Senhor. Obrigada, Pai, por fazer o ID, Senhor. Oh, Jesus, obrigada pela minha vida, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, Pai. Nós não somos merecedores de absolutamente nada, mas a Tua graça nos alcança e é por isso que nós somos gratos. Obrigada, Paizinho, pelo dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. E hoje, gente, deixa eu baixar aqui mais um pouquinho. E hoje nós iremos falar, o devocional de hoje diz assim: você é voz ou você é eco? Eu acredito que aqui todo mundo sabe o que é eco, né? Porque quem já foi criança sabe o que é eco. E na palavra do Senhor, né? No que o texto se baseia, está lá em 1 João 23, que diz assim: eu sou uma voz que clamo no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Aleluia, glória a Deus, que João Batista deixou claro para mim e para você que ele estava sendo boca de Deus, mas que o Deus estava vindo. E também diz assim, né, em outra Bíblia, que é a Bíblia que eu gosto, em 1 João também diz assim: João respondeu citando as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clamo no deserto, prepare um caminho para o Senhor. Aleluia, né? Glória a Deus. Então, a gente sabe o que é voz e nós sabemos também o que é o eco, né? Porque quando a gente está dependendo do local, do espaço, né? Se a gente gritar, sonha, sonha, né? Vai sair o eco. Então eu faço a pergunta hoje a você: você é voz ou você é eco? Me responda aí. O que você é? Eu sou voz. Eu não sou eco. Eu sou voz. Aleluia, glória a Deus. E que você também tenha respondido que também é voz. E você vai entender por que eu estou lhe dizendo isso. Quando criança, eu gostava de ouvir o meu eco vibrando em quartos vazios. Isso era muito divertido.
Mas às vezes poderia ser assustador. Dependendo do ambiente que a gente estava, é assustador mesmo. Essa dualidade reflete que, em várias situações, somos como ecos, tentando imitar o ministério ou a vida de alguém, buscando a nossa identidade em meio à reverberação das influências ao nosso redor. O que o texto nos diz? O texto nos diz que voz, ela tem uma identidade. A nossa voz tem identidade. A nossa voz carrega autenticidade. A nossa voz diz quem eu sou. O eco não. O eco, você pode ver que ele grita, você grita e ele sai, imitando. Então o eco, ele não tem identidade. Ele é simplesmente uma imitação. Então que eu e você não seja eco. Porque eu não quero imitar ninguém. Eu não quero viver a vida de ninguém. Eu também não quero ser quem Deus não me chamou para ser. Porque a partir do momento que eu viro eco, eu vou ser quem Deus não me chamou para ser, porque eu não terei identidade. Porque eu estarei imitando alguém. Eu estarei no ministério que alguém escolheu. Não foi o que Deus escolheu para mim. Porque Deus nos escolhe pelo nome e nos dá identidade de filha, para a gente compreender que nós somos filhas, filhas amadas, filhas queridas, e que nós temos, eu e você, temos uma identidade. Eu não posso ser igual a você e nem você igual a mim. Eu tenho um chamado, você tem outro. Então que nesta manhã nós sejamos voz, nunca eco. E mais adiante, enquanto os ecos vivem à espreita, alimentos de migalhas e imitam ideias que deram certo para os outros, ser uma voz exige o quê? Exige entrega, lágrimas e verdade. Porque quando nós nos reconhecemos como filhas e nós temos uma identidade em Cristo, eu sei quem eu sou. E, consequentemente, todos nós temos sim propósitos a serem passados, processos a serem digeridos. Então, cada um vai viver o seu chamado, a sua identidade. E é o que tem de ser. E ser feliz. Porque eu não sou você e você não é. E assim diz. João Batista foi uma voz no meio de uma geração perdida, que clamava no deserto com autoridade que o eco jamais teria. Afinal, enquanto Deus unge a voz, o eco tenta inutilmente se ungir sozinho. Porque é verdade. O nosso Pai nos dá a identidade e nos unge como filhas. E isso nunca vai acontecer com o eco. Que tenta, inutilmente se ungir sozinho, esquecendo-se de que a autoridade e unção estão ligadas ao Senhor e só recebem essa unção e essa identidade quem está sob a proteção e os cuidados do Senhor. Então que você hoje possa firmar a sua identidade na voz que ecoa dentro de você e não na voz que sai de dentro de você. Porque essa voz que você grita, ela pode ser eco.
mas a voz que clama dentro de você, interiormente, essa é a sua identidade. Ecos são confusos e repetitivos, mas a voz carrega nitidez. Aquele que se posiciona como uma voz, sintoniza e ouve a Deus, e por essa razão é dirigido, corrigido, reposicionado e recebe autoridade do alto. Que eu e você possa ser essa voz com identidade, com autenticidade, com posicionamento de filhas, que nós somos filhas. E nós não somos qualquer filhas, nós somos filhas escolhidas e filhas amadas, que hoje você possa ter essa certeza dentro de você. Embora seja tentador seguir tendências pré-fabricadas e se tornar um eco, que é o que acontece hoje, né, gente? As redes sociais, os influencers estão aí, as trends estão aí, para que a gente se transforme em eco mesmo, ser imitação mesmo de tendências. E que eu e você não seja esse eco perdido aí no meio do deserto, né? Porque tantos ecos perdidos no meio do deserto, que não seja eu, que não seja você. Então o Pai nos convida a sermos uma voz autêntica. É bem verdade que isso pode nos levar a temporadas solitárias, sim, porque é nesses momentos de intimidade que nós nos recolhemos na presença do nosso Pai, para que Ele nos forje de uma forma a não termos dúvidas de quem somos diante dEle e nem diante de ninguém. Que a gente não, mesmo com tudo que o mundo aí fora está mostrando, mas a gente não perde a nossa essência, porque nós fomos forjadas no Espírito Santo. Que a gente possa ter essa autenticidade, essa autoridade mesmo, de sermos voz que clama no deserto, assim como João Batista clamou e sabia e tinha a certeza que ali ia chegar quem não precisava ser anunciado, mas era o próprio Espírito do Senhor, né? É bem verdade que isso pode nos levar às temporadas solitárias e que seremos confrontadas com a dor e distanciamento que, em geral, corta o nosso coração em pedaços. No entanto, temos de lembrar que esses desafios não servem para nos atrasar, mas para nos impulsionar em direção ao chamado divino, que é justamente através desse... Como é que eu posso falar, meu Deus? Quando a gente se fecha, quando a gente se acolhe, né? Quando a gente entra na nossa caixinha, né? E que o Senhor nos trata, é esse momento que a gente vai ter a direção divina, o chamado divino do Espírito Santo, né? Para que a gente não seja eco, para que a gente tenha a nossa voz, nossa autenticidade, que nós nos reconheça como filhas, né? E, portanto, mulher, não tema os desertos da vida, pois é lá que as verdadeiras vozes são geradas. Não fuja dos seus desertos, sejam eles quais forem. Confie nos processos que têm sido trabalhados por Deus em seu interior. Eles estão moldando você para trazer clareza, autenticidade e verdade a este mundo de ecos. Foi o que eu falei, né? O mundo está sendo feito de ecos, aonde a gente rola assim a tela do nosso celular e a gente não vê nada de autêntico, né? A gente vê muito superficialidade, a gente vê muito coisas vazias que não tem muito sentido, né? Mas que está aí para prender a nossa atenção, que está aí para que a gente passe. Tem pessoas que passam o dia inteiro vendo e revendo coisas que não vão agregar em nada, a não ser passar
o tempo. E muitas vezes ficam até frustradas, né? Diante de tantas coisas que a gente vê de maravilha, né? Porque quem está nas redes sociais postam mais coisas irreais do que reais. E que eu e você, né? Não seja esse eco perdido aí no meio do deserto, mas que seja voz autêntica, voz que foi lapidada mesmo, né? Que houve desertos que você passou para que hoje você se tornasse essa voz com autenticidade, com autoridade, com o seu ID formado, sabendo que você é filha amada, que você vai passar sim por processos, por desertos, mas o deserto é lugar de passagem, não é lugar de morada. É aonde você vai simplesmente crescer diante do Senhor e vai se tornar sim essa filha que Ele tanto deseja, não só para mim, mas para você também. Essa palavra ela foi muito importante ao meu coração, porque muitas vezes a gente esquece que nós somos aquilo exatamente que o Senhor quer e nos moldou para ser, né? Então que eu e você sinta-se feliz com o que Deus está fazendo na sua vida, com os caminhos que Ele está trilhando, né? Porque é justamente diante disso que Ele vai te abastecer todos os dias, né? Com coisas que você pode sim vir a passar, mas a sua voz estará tão firmada e tão alinhada com o Senhor que você não vai se perder no eco. Amém? Que essa palavra tenha edificado a sua vida, em nome de Jesus. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, não só você, mas toda a sua família aqui representada. Se essa palavra tocou no seu coração, passe ela adiante, não retenha. Passe ela para uma amiga que precisa escutar. Curta, compartilhe, você que está aí no nosso canal. Curta, compartilhe e se inscreva para que você possa receber durante a semana mais e mais palavras do Senhor que temos aqui no nosso devocional diariamente. E amanhã nós estamos aqui com Estela, uma serva do Senhor, que vai estar partilhando não só comigo, mas também com vocês a palavra do nosso Pai. Amém? Então fica na paz, um excelente final de semana para todas vocês. Jesus continue abençoando vocês. Um cheiro no coração de todas.